No capítulo 24, no versículo 15, na parte final do versículo 15, olha o que Josué disse. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O diabo sempre tentou destruir a família. Por isso que no primeiro livro de Pedro, capítulo 5, no versículo 8, Pedro diz assim: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Efésios capítulo 4, versículo 27, diz assim: não dê lugar ao diabo. Entretanto, Deus tem colocado à disposição do crente um verdadeiro arsenal do Espírito Santo, através da Bíblia Sagrada, da oração, do jejum, do nome de Jesus Cristo, da comunhão dos irmãos. Deus viu que a solidão não seria boa para o homem. Por isso fez uma disjuntora para viver na sua companhia. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, Deus diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Farei uma disjuntora para que esteja ao seu lado. Deus uniu o homem e a sua mulher, a fim de serem uma só carne. Portanto, a união conjugal tem que ser monogâmica, heterossexual, indissolúvel. Ou seja, o casamento bíblico é a união de um homem com uma mulher, até que a morte separe. Fora disso, qualquer tipo de união conjugal é abominação ao Senhor. A Bíblia diz em Levítico, capítulo 18, no versículo 22, diz assim, com o homem não se deitará como se fosse mulher, porque abominação é. Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27, olha o que diz. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros. Varão com varão, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo de si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou ao sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Aleluia! Nós não podemos condenar o homem, o pecador, mas temos que condenar o pecado. Efésios capítulo 5, versículo 11 diz assim, não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai. Aleluia! A pessoa que pratica o homossexualismo, tanto de homem com homem, mulher com mulher, é abominação diante de Deus e não vai herdar o céu. Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, não se engane. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os infeminados. Olha aqui, infeminados. Nem os sodomitas, que é a mesma coisa. É os moradores de Sodoma e Gomorra. Por que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra? Por causa do homossexualismo. Nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o que alguns têm sido, mas havem sido lavado, mas havem sido santificado, mas havem sido justificado em nome do Senhor e pelo Espírito do nosso Deus. É o que alguns têm sido. Na igreja do Coríntios tinha ex-drogado, ex-alcoólatra, ex-ladrão, ex-homossexual, mas era ex-prostituta, mas era ex. O evangelho é o evangelho de ex. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 diz assim, e se Jesus Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livre. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, diz assim, aquele que está em Jesus Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Não existe casamento homossexual. Não existe igreja de gay. A igreja é a noiva de Jesus Cristo. Jesus vai vir buscar a sua noiva, a sua igreja. Aleluia! O primeiro lar foi formado por Deus. Neste lar havia amor, paz, saúde, alegria. Até o trabalho era sem estresse. E o mais importante, porém, era a presença de Deus, que não pode faltar no lar. Hoje em dia, o povo está trocando a presença de Deus pela novela da Globo, que só ensina a prostituição, só ensina o adultério. Aleluia! A Bíblia diz que o primeiro casal, todos os dias, recebia a presença de Deus. Aonde está isso, meu irmão Eduardo? Abra a tua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 8.
e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Todos os dias eles tinham aquele momento com Deus ali. Deus conversava com o casal. Aleluia. E essa deve ser a prioridade na família. A família tem que fazer culto doméstico, tem que orar. Aleluia, tem que louvar a Deus. A família não pode ouvir essas músicas mundanas. Pagode, samba, funk. Isso aí não é coisa de crente. Crente tem que ouvir louvor, tem que louvar a Deus. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 22, versículo 3, que Deus habita no meio do louvor. Deus não habita no meio do funk, do pagode, do samba. Deus habita no meio do louvor. Aleluia. A Bíblia diz no Salmos, capítulo 47, versículo 7, que Deus é rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Aleluia. A família é a união de um homem com uma mulher. Fora disso, é abominação. Não existe casamento gay. Homem com homem, mulher com mulher. Isso é abominação diante de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Essa é a verdade da palavra de Deus. E essa verdade não pode se calar. Porque essa verdade, Jesus ele falou assim, ó, na Bíblia, diz no João capítulo 10, versículo 35, na parte final diz assim, ó, Jesus falou para os fariseus, a escritura não pode ser anulada. Essa palavra passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, Jesus disse, no livro de Mateus capítulo 24, versículo 35. Essa palavra não falha e nós não podemos tirar nem um tio dessa palavra. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 22, do versículo 18 e 19. Porque eu testifico todo aquele que ouvir a palavra dessa profecia desse livro. Se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Não pode tirar nem acrescentar nada dessa palavra, porque essa palavra é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o casamento diante de Deus é um homem com uma mulher. Não tem outro tipo de casamento. É um homem com uma mulher até que a morte separe. Olha o que a Bíblia diz, para terminar. Mateus capítulo 19. Diz assim, ó. Ele, porém, respondeu, Jesus disse, não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Deus falou assim, ó, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus fez macho e fêmea. Só tem dois sexos, feminino e masculino. Menino e menina, homem e mulher. Fora disso, não existe o terceiro sexo. Disse, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unirá sua mulher. Serão dois, uma só carne. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Esse é o casamento bíblico. O primeiro casamento, você sabia quem fez? Sabe qual foi o pastor que fez o primeiro casamento? Deus. Sabe quem foi os convidados? Sabe onde foi a festa do primeiro casal? No Jardim do Éden. Sabe quem foi os convidados? Os animais. Só tinha os dois no planeta Terra. Adão e Eva. Os animais foram os convidados. E sabe quem fez o casamento? O próprio Deus. E o casamento que ele fez foi um homem e uma mulher. Adão e Eva. Não existe casamento gay. Não existe igreja gay. A igreja é a noiva de Cristo. E Jesus vai vir buscar a sua igreja. E a igreja, a Bíblia diz que... Olha o que a Bíblia diz. No livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Diz assim, ó. Como filho obediente, não vos conformando com a concupiscência que havia antes de vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santo, porque Deus é santo. O nosso Deus é santo. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 12, no versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém vai ver a Deus. Então santifique a sua vida,
se arrependa, se entregue a Jesus Cristo, e em nome de